Então, vamos lá. Professor Henrique Lobo é engenheiro agrônomo, engenheiro sanitário ambiental, especialista em hidrogeologia, também é membro do conselho diretor do Instituto Terra e membro do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Perdão. E muito obrigada pela espera. Até mais. Obrigado, companheira Luciane. Assim sendo, convidamos para fazer uso da tribuna virtual o palestrante Dr. Henrique Lodo. Por gentileza, doutor Henrique, a tribuna é sua. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre agradeço muito ao Rotary Club, que as minhas pesquisas iniciaram com o Rotary, em Idaho, no noroeste dos Estados Unidos, quando eu fui bolsista do Rotary lá. Eu fui estudar o rio Snake, e foi um dos primeiros rios que eu estudei. Nesses 43 anos, eu já pude estudar 93 bacias hidrográficas em 60 países, e sou muito grato por ter iniciado com o Rotary essa minha jornada. Muito obrigado a todos vocês do Rotary por ter me dado essa oportunidade e hoje poder compartilhar aí as minhas experiências com vocês. Podia passar, por favor? Quem pode me ajudar aí? A água. Quem controla o clima na Terra é o Sol e os oceanos. O Sol, ele tem um ciclo de 100 anos. Um ciclo de 100 anos que ele brilha muito e brilha pouco. E ele tem um ciclo menor, que ele dá uma volta, que a Terra dá uma volta nele de 11 anos. Então, ele tem esses gráficos. Pode passar, por favor, por favor? Pode passar. 71% da superfície da Terra são cobertos de oceanos e 29% dos continentes. Pode passar. Então, aí está o ciclo do Sol. A cada 100 anos, esses ciclos menores, eles como se eles fossem achatados. Né? Então, toda vez que a gente teve um achatamento desses ciclos do Sol, os raios infravermelho e ultravioleta que eles freiam. Então, há muitos tremores na Terra e também existe uma teoria chamada hidroplacas. Eles também estimulam os vulcões também a entrar muito em atividade. E é muito interessante também que em 1350 nós tivemos um mínimo solar, nós chamamos de mínimo solar quando ele brilha menos, e quando ele teve o mínimo solar em 1320, nós tivemos, então, a coincidência ou não, nós tivemos a peste bubônica na Terra. Em 1917, tivemos um mínimo solar e nós tivemos a gripe espanhola. E agora, em 2019, a nossa geração foi premiada, começamos um novo mínimo solar que vai até 2030, ele pode repetir para mais 11 anos, para 2031, para 2041 e para mais 11 anos, até 2053. Se a gente viver esse grande mínimo solar da era moderna, nós vamos passar essa situação de termos um mínimo solar até 2053 e vamos viver esses conflitos de clima na Terra. Como nós estamos, o ser humano, é lógico que toda atividade humana acelerou esse processo na Terra, né, da atividade humana, que nos últimos 5.000 anos da economia do ser humano na Terra, nós tiramos 56%, perdão, 54% da superfície da Terra e 46% ainda está intacto, que são as florestas que nós temos na Terra, e que o Brasil tem o privilégio de ter a floresta amazônica. Pode passar. Pode passar, por favor. Obrigado. Então, aí estão os ciclos. Nós estamos vivendo esse ciclo 25 agora, que vai até 2030, e vê que a expressão do mínimo solar é bastante, né, compactada, e com isso, então, nós estamos com muitos vulcões em atividade na Terra e também com muitos abalos sísmicos em toda a Terra. Pode passar. Então, toda vez que a gente tem uma mínima atividade do solar,
outros raios cósmicos entram dessa supernova, dessas estrelas que explodem na atmosfera, eles acabam entrando na nossa atmosfera e acabam, então, estimulando os vulcões a entrar em bastante atividade. Pode passar. E aí está a nossa Pangeia. Nós éramos uma porção seca e uma porção de água. E na teoria da hidroplacas, que eu falei que eu gosto muito, nós temos o magma, o basalto, uma camada de água e no granito. O granito, nós moramos em cima do granito. Tá? Então, quando teve provavelmente um mínimo solar, né, a teoria que eu gosto muito disso, então houve uma separação dos continentes. Né? O magma ficou muito agitado, que ele esquentou o basalto ferveu a água, e a água rasgou o granito. Então, a América do Sul ela afastou da África na pancada. Ela foi bastante... ela foi plástica. Ela não foi... perdão, ela foi elástica, não foi plástica, né? Foi devagar. Foi na pancada. Então, essa separação fez com que então crescessem essas grandes cordilheiras na Terra. É muito interessante que quando nós tínhamos a Pangeia, provavelmente nós não tínhamos chuva na Terra. Nós tínhamos um sereno sobre a Terra. Então, havia um sereno, não havia chuvas torrenciais. Então, quando os continentes se separaram, então, que formou as grandes cordilheiras, então a circulação de ar foi muito forte, a evaporação dos oceanos, formando as nuvens e formando as chuvas em todos os continentes. Pode passar. E aí, então, as nossas placas tectônicas, né? A América do Sul afastou da África, e entre a América do Sul e a África nós temos uma mesoceânica, uma falha geológica, e quando ela chegar na Islândia, ela vai aflorar sobre o continente, a ilha da Islândia, né? E aí, do lado do Pacífico. O Pacífico é o oceano que tem 35% da superfície da Terra, é o maior oceano que nós temos na Terra. Né? E do lado da América do Sul, nós temos uma falha geológica, essa placa de Nazca, e lá em cima, lá, a placa pacífica, né? Então, a Austrália, assim vai o Japão também, né? A América na África, no Oceano Índico, a placa arábica que nós temos lá, então todo mundo árabe, a placa arábica bateu na falha, na Eurásia e cresceu uma montanha, né? Muito grande, montanha de Zagros, né? Que é no norte do Iraque, na divisa com o Irã. Pode. E aí, para poder entender esse movimento dessas massas de ar que formam essas nascentes, que formam os rios, que formam as chuvas, eu pude, nesses 43 anos da minha vida, atravessar todas essas montanhas. Aí, o Himalaia, eu pude atravessar da China para o Tibete, do Tibete para a China, poder entender. A Índia, ela confrontou a Ásia e cresceu o Himalaia, toda a cordilheira do Himalaia, e até hoje o país da Índia, que ele estava do lado da África, ele se impulsionou para cima da Ásia, e até hoje ele forma, né, ele exerce uma força sobre a Ásia. Pode passar. Aí está a Cordilheira dos Andes, aqui no Peru, no Chile, e na Argentina. Você vê que as montanhas são paralelas umas com as outras, né, que foi amarrotando para chegar na placa do Pacífico. É muito interessante que na América do Sul, que quando cresceu essas montanhas de uma vez, o rio Amazonas corria para o Pacífico e ele passou a correr para o Atlântico. Então, o boto-rosa, a tartaruga, a raia, que moram no Amazonas, elas são seres vivos do Pacífico, né, que ficaram presos no Amazonas. E é muito interessante que nós temos essa grande montanha, que é a Cordilheira dos Andes, depois nós temos uma planície, um planalto, e por causa do atrito deu uma montanha menor. No Paraná nós chamamos de Serra do Mar, em São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Bahia, Chapada da Diamantina, e no Pernambuco, na Paraíba, Serra da Balborema. Nessa montanha menor, o mar foi junto, quando ele voltou, ele saiu rasgando a terra. Então, o estado do Rio de Janeiro é um mar de morros, né? O Espírito Santo, Minas Gerais, o leste de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar. Por isso que do Amapá, do Paraná até o Amapá, nós temos petróleo, porque esse material orgânico ele foi enterrado aí na nossa plataforma continental. E aí,
tá as Montanhas Rochosas no Canadá. Eu pude ir num avião pequeno de Vancouver até Edmonton. Volta mais uma aí, por favor, só aquela imagem lá, anterior. E essa tem 600 quilômetros de montanha, você vê que são umas paralelas com as outras, e essa cor branca são os glaciais em cima dos granitos. Pode passar. E aí estão as montanhas azuis da Austrália. No leste da Austrália, essas montanhas azuis também, a gente vê que são paralelas uma com as outras, que amarrotaram na falha lá com a Nova Zelândia. Pode passar. E aqui estão os Alpes, né? A Eurásia, os Alpes, né? Entre a Europa e a Ásia, eles cresceram e amarrotaram entre eles, né? No sul da Alemanha, no leste da França, na Suíça, no norte da Itália, no leste da Tchecoslováquia e da Áustria e na Alemanha, no sul da Alemanha. Pode passar. E aí estão as montanhas da Etiópia, no leste da África, que elas amarrotaram ali a Etiópia, a Tanzânia, o Quênia e o Moçambique, onde formou a grande cordilheira do leste da África, formando essas cordilheiras, onde nós temos a nascente do Rio Nilo. Pode passar. E aqui estão a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, né, entre Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte e Brumadinho, né, onde teve aquela rompimento da barragem lá de Brumadinho. Você vê que as montanhas elas são paralelas, né, para o oeste, né, para o lado do pôr do sol. Pode ir. E aí estão os continentes que nós temos. Então, aonde todas as florestas elas se instalaram, né, e podemos, então, a diversidade das florestas, as florestas temperadas, as florestas tropicais, né, provavelmente aqui no Brasil, foi muito interessante que a floresta amazônica, as florestas vêm pelo litoral brasileiro e ela vem até o Espírito Santo, na foz do Rio Doce, o desenvolvimento dessa floresta. E no norte no norte da Argentina, no Uruguai, no leste do Paraguai, a floresta que foi para o litoral brasileiro, ela também subiu até a foz do Rio Doce. E na foz do Rio Doce foi o encontro dessas grandes florestas, onde nós tivemos uma diversidade de 400 espécies de árvores por hectare. Né? Tem, hoje, na reserva de Soretama e na floresta da Vale, até hoje nós estamos descobrindo árvores aí, eu moro aqui no Espírito Santo, né? Até hoje nós estamos descobrindo árvores que ainda não foi identificado. Do outro lado do Oceano Atlântico, na Nigéria, no Camarões, em Angola, nós temos 280 espécies de árvores por hectare. No Camboja, no sul da China, para frente, por favor. No sul da China, na Filipinas, na Malásia, nós temos 250 espécies de árvores por hectare. Na Ásia, em cima aí, né, que pega a Rússia e toda a Europa, tem 18 espécies de árvores por hectare. Estados Unidos e Canadá tem 22 e a Amazonas tem 300 espécies de árvores por hectare. A maior diversidade madeireira do mundo aconteceu na Mata Atlântica do Brasil, que hoje sobrou 8% dessa floresta. Pode passar. E aí está esse movimento vulcânico desse magma do fundo do meio do centro da Terra, que gera toda a vida que nós temos na Terra, ajuda a manter a vida e gerar a vida quando esses vulcões se extravasam. Então, a riqueza, dependendo da riqueza mineralógica desse magma, então forma solos férteis ou então solos de ácidos, como é o caso do Brasil. A maioria dos nossos solos são bastante ácidos, né? Nossos vulcões são extintos de milhares de anos, há muitos anos. Pode passar. Pode passar, por favor. Existem 1.500 vulcões na Terra, são essas bolinhas alaranjadas, e aí estão os grandes vulcões na Terra. Né? Aí nos Estados Unidos, essa mancha grande aí é o Yellowstone. Foi quando eu fui bolsista do Rotary Club lá, eu fui estudar esse vulcão, e até hoje eu estudo ele, através da Universidade de Utah. Né? Aí na Ásia, na Europa, nós temos o Etna, na Itália, e na Ásia nós temos o Krakatoa e o Tambora, aí na Malásia e na Filipinas. Pode passar.
Aí a cada bolinha dessa vermelha é no Oceano Pacífico, então aí é onde tem nós chamamos de anel de fogo, que nós temos esses vulcões que faz movimentar a nossas toda a Terra. Pode ir, passar. E aí está os Estados Unidos, Yellowstone, pode passar. Aí quando eu tinha 20 anos, eu estava lá no Rotary Club, né? Então, novo, lá em cima do Yellowstone, pode passar. E agora, há 4 anos atrás, eu voltei novamente lá com 58 anos, 38 anos depois, e a Terra subiu 25 centímetros, né, a um desnível já do solo. Ela estufou a Terra, o Yellowstone, aí no noroeste dos Estados Unidos. Pode passar. Aí são os geysers que tem lá, são 10 mil geysers na área do Yellowstone. Pode ir. E aí está o Oceano Pacífico, que uma época ele esquenta, nós chamamos de El Niño, e uma época ele esfria, que nós chamamos de Laninha. Tá? Então é muito interessante que no final do ano passado, a partir de julho, no meio do ano, em junho e julho, entrou o El Niño, e quando chegou em novembro e dezembro, nós tivemos um período seco muito grande no Brasil, justamente com o fenômeno do Sol, do mínimo solar. Então, quando essas duas situações elas se sobrepõem, nós temos um período seco muito definido, as chuvas elas ficam desequilibradas, chove demais no lugar e menos em outros lugares. Então, quem mora fora do trópico, quem mora abaixo do trópico de Capricórnio e quem mora acima do trópico de Câncer, vão sofrer mais extremos, vão viver extremos, chuvas muito torrenciais, os invernos mais rigorosos. E quem mora dentro dos trópicos, os períodos secos vão ser muito prolongados. E esse fenômeno que aconteceu no Brasil em novembro e dezembro é um fenômeno que acontece a cada 100 anos. A nossa geração foi premiada aí com esse fenômeno da sobreposição do El Niño com o mínimo solar, que agora, a partir de abril, final de abril, início de maio, vai mudar para a Laninha novamente. Né? Então, quando acontece esse fenômeno, o El Niño, o Brasil, o sul do Brasil chove e o norte do Brasil é seco. Quando vem o Laninha, o sul do Brasil fica seco e o norte do Brasil chove muito. Pode passar. Porque o Oceano Pacífico esquenta e esfria, até hoje nós não temos uma teoria formada, assim, plausível, né? Porque ele esquentou e porque ele... Então, esses são os fenômenos que acontecem no nosso país com o El Niño e com o Laninha. Pode passar. Eu estou trazendo isso para o Brasil, mas esse fenômeno acontece em toda a Terra, reverbera para toda a Terra. Então, o que aconteceu agora em novembro, né, na plena Amazonas, né, os rios secos na Amazônia, pode passar. Aqui em Santa Catarina, o rio Itajaí, aí, né, inundou 2 vezes, né, agora em novembro e dezembro, a inundação no sul aí do Brasil. Pode passar. E aí estão os ventos alisos. Os ventos alisos, eles acontecem da África, do continente africano, para a América do Sul. Né? Então, no hemisfério sul e no hemisfério norte, eles acontecem da América para a Europa. Então, existe no hemisfério norte, sempre das Américas para a Europa, os ventos são os ventos alisos, e na América do Sul e no hemisfério sul é da África para a América do Sul. Quem faz, então, chover na Amazônia é o Oceano Atlântico, que joga água na Amazônia, então chove muito na Amazônia. Pode passar, a evaporação do Atlântico é que faz mover. E com isso, todo mês de maio, os ventos alisos que saem do deserto do Saara, estima-se que sai 187 milhões de toneladas de poeira do deserto do Saara e atravessa o Atlântico e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de poeira. Desses 23 milhões de toneladas de poeira, 22 mil toneladas é fósforo. É um estudo da Universidade de Maryland, que tem 40 anos que estuda o clima na Amazônia. Eles têm pluviômetro em cima da copa das árvores, que eles ficam tentando, identificando essas informações. É muito interessante que em Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, os pluviômetros têm cloreto de sódio, tem sal na água. Né? Então, mostrando que a evaporação do Atlântico ela chega em Tabatinga, promovendo, então, a salinização da chuva, a chuva com sais, lá naquela região do Brasil com a Colômbia. Pode passar. Aí um modelo matemático mostrando essa poeira que sai todo bem a tempestade de areia
no mês de maio, do Saara para a Amazônia. Pode passar. E aí, do mês de outubro até março, nós temos uma zona de convergência do Atlântico Sul, que a evaporação do Atlântico bate sobre a Cordilheira dos Andes e ela desce nessa diagonal do Brasil e vem até a região sudeste brasileira. É muito interessante que da cidade de São Paulo até a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, vai chover. Agora, onde que essa chuva vai cair com mais intensidade, nós não sabemos. Tá? Então, quando tem o Laninha, é muito interessante que quando tem o Laninha, ela cai muito em Minas Gerais e no Espírito Santo. Né? Então, esse ano agora, ela está muito no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia. Né? A região do oeste da Bahia e o norte de Minas, a região de Montes Claros. Essas chuvas estão concentradas naquela região. Né? Então, é muito interessante que cada ano ela vai variar, né, e vai cair em algum lugar onde ela vai ser mais torrencial. Pode passar. E aí, tá as células de Hadley. Né? Hadley foi um cidadão que viveu em 1750, até hoje ele tem uma teoria muito interessante, que até hoje ninguém conseguiu derrubar essa teoria dele. Ele fala que quando o Sol chega na linha do Equador, a evaporação é tão grande e a água evaporada na atmosfera, chegando na estratosfera, ela sobe, ela vai para 30 graus de latitude sul e 30 graus de latitude norte. E quando ela desce a 30 graus de latitude sul, ela desce seca. Então, nós temos o deserto do Atacama, nós temos o deserto da Namíbia e o deserto da Austrália. No hemisfério norte, nós temos o deserto da Califórnia, o deserto do Arizona, o deserto do Saara e o deserto da Mongólia. Então, onde formam os desertos na Terra, aí porque não tem água suficiente para formar, para chover nessa região. Pode passar. No hemisfério norte. Pode passar. Com isso, então, aí está a Islândia. Né? A Islândia tem 200 vulcões ativos. Essas bolinhas amarelas são aquela falha geológica da Mesoceânica. Pode passar. Que há 2 anos atrás, agora eu tive lá na Islândia, estudando essa trinca na Islândia e vendo a influência dos vulcões que jogam ventos, os ventos que vão para a Europa. Pode passar. Aí esse vulcão aí explodiu em 1800, né, ele tem 1 quilômetro de diâmetro. É muito interessante que conta a história, né, que o Dom João VI veio para o Brasil com 15 mil pessoas, porque esses vulcões da Islândia teve um mínimo solar, esses vulcões da Islândia entraram em erupção, jogaram tanta cinza na Europa que a Europa passou fome. Né? Então, os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Os alemães, os italianos moraram no Brasil, no Paraguai, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E os portugueses vieram morar no Brasil, vieram 15 mil pessoas com Dom João VI. Né? E os franceses, que tinham condição financeira, foram morar na Líbia e na Nigéria. Pode passar. E aí foi em 2010, quando o vulcão da Islândia entrou em erupção, jogou tanta cinza na Europa que acabou com os voos. Eu estava na Itália, em Roma, eu estava voando, eu consegui voar para o Cairo, que eu fui estudar o Rio Nilo. Eu estava estudando o Rio Nilo lá no Egito, no Sudão e na Etiópia, e eu consegui um voo, porque o voo era no sentido que onde a fuligem não era contra da onde estava vindo a fuligem, era, né, a favor da fuligem. Pode passar. E aí eu, dentro da falha geológica, do meu lado esquerdo, essa paredão maior é a América, é o continente americano, e do lado direito é a Europa e a Ásia. Então eu estou dentro da falha geológica, que aqui entre a América do Sul e a África. Ela passa no fundo do Oceano Atlântico e chega lá na Islândia e ela aflora, então formando esse corredor aí. Pode passar. Né? Aí mostrando como é que essa mesoceânica entre a América do Sul e a África, e lá na Islândia ela aflora sobre a Terra. Então, essa falha geológica. Pode passar. E aí, novamente, eu dentro da falha geológica, do meu lado direito aí a América, Estados Unidos e Canadá, e do lado esquerdo aí Europa e Ásia. Pode passar. E aí, a primeira vez que o ser humano ele plantou trigo na Mesopotâmia. Então,
foi a primeira agricultura econômica que teve na região do rio Eufrates, e do Eufrates e o Tigre, pode passar. E aí o primeiro animal domesticado também foi na Mesopotâmia, foi a ovelha. Pode passar. E aí está as nascentes do rio Eufrates, é o Monte Ararat, na divisa da Turquia com a Armênia. Né? Esse rio ele é um rio de degelo, né? Ele nasce de degelo, então que tem as suas nascentes. É diferente aqui da América do Sul, que principalmente aqui no nosso país tropical, que a chuva, quando ela cai sobre a montanha, e ela infiltra dentro do solo e vai saindo na nascente. Né? Então, esse movimento da água infiltrada em cima da montanha para sair na nascente, ela gasta 6 meses. Então, a chuva de janeiro, a nascente vai durar até agosto. A chuva de fevereiro, a nascente vai durar até setembro. A chuva de março, a nascente vai durar até outubro. Aí, em outubro, começa a chover de novo. Então, existe um equilíbrio dinâmico, e nós que moramos no país tropical. E essa turma que mora no país temperado é a neve que derrete que forma as nascentes deles. Pode passar? Então, aí está a neve sobre esse solo. O ano passado eu tive aí no Kurdistão ajudando eles a nascente do rio Tigre, é o norte do Iraque, na divisa com a Turquia e a Síria e o Irã, no Kurdistão, ajudando eles a fazer bacias, né, de pequenas caixas secas no topo das montanhas, para que a neve caia sobre a bacia, para que a água infiltre dentro do solo. Né? Então, as nascentes deles que duravam 3, 4 meses, agora estão durando 7, 8 meses. Né? Então, melhorou muito as nascentes nessa região. Pode passar. Aí o rio Firate, né, onde tem as nascentes do rio Eufrates, pode passar na Turquia, pode ir. E existe um conflito muito grande. Né? O Brasil, nós temos 25% dos rios do mundo no Brasil. Né? E lá na Turquia, eles têm um projeto muito grande para irrigação, produzir de energia elétrica. Eles têm 23 bacias hidrográficas para projeto de irrigação e produção de energia elétrica. Então, isso faz com que eles seguram muita água, retém muita água na Turquia. E a Síria tem 5 barragens também para projeto de irrigação. E a água não chega no Iraque. Acaba, então, o rio Eufrates perdendo muita água para chegar no Iraque. Pode passar. Aí vai o rio Eufrates, né, nessa planície, então que nós chamamos de Mesopotâmia, que é entre o rio Tigre e o rio Eufrates, pode passar. E aí essa cor escura aí, ela é bem no Iraque, né, essa cor escura que está no sul aí, esse verde escuro aí, é uma planície, é um pântano de 300 quilômetros de extensão. Tá? Em 1997, eu fui numa missão da ONU aí, estudar essa planície. Né? Ela foi formada pela retenção do rio Pison, que vem da Arábia Saudita, e o rio Karun, que desce aí as montanhas do Irã, que é onde tem essas nuvens, essa cor esbranquiçada aí, é o rio Karun, e lá no Jardim do Éden eles chamavam de Gion. Né? Então, lá no Torá está escrito Gion. Né? Então, esses dois rios trouxeram tanto sedimento das montanhas que eles criaram uma barreira. E essa barreira, o rio Eufrates e o Tigre, então, acabaram sendo represados e criou esse grande pântano de 300 quilômetros de extensão, né? Que no governo do Saddam Hussein, ele acabou drenando esse pântano na guerra com o Irã, com medo dos soldados do Iraque sofrer um ataque por trás dos soldados do Irã. Então, ele acabou fazendo 7 canais nesse pântano, drenando todo esse pântano, e foi um grande desastre ambiental aí na década de 80 e de 90 aí no Iraque. Pode passar. E hoje está tendo consequências grandes. Né? É um rio que vai secar, ele não tem volta, a partir de 2030 ele seca. Né? As pessoas moravam nessas casas flutuantes, né? Elas são feitas de junco, o rio sobe, a casa sobe, o rio abaixa, a casa desce. Né? Então eles moram, né? Tem aí 4.000 anos de história que essa turma mora nessas casas flutuantes. Né? E agora, como está secando os pantos, eles estão mudando para a cidade, estão perdendo aí essa moradia nesses lugares, estão se aglomerando nas grandes cidades, principalmente Basra, no sul do Iraque. Pode passar.
E aí a economia deles é arroz, búfalo e peixe, né, que é plantando aí na região do Pampa. Pode passar, que já está ficando bastante restrito. Pode passar. E aí é a região que houve a drenagem da época do governo Saddam Hussein. Olha o que ele fez. Eu tinha uma caderneta de campo que eu notei as coordenadas onde estavam esses 7 canais, né? E aconteceu que depois, em 2006, quando Saddam Hussein morreu em 2003, em 2006 o Google abriu o céu do Iraque e eu tinha as coordenadas, os pontos dos canais, eu pude fotografar esses pontos. Pode passar? Só mostrar aqui esse primeiro canal, pode passar. No segundo canal, pode passar. No terceiro canal, pode ir. Vai, pode passar. Quarto canal, pode passar. O quinto canal, pode passar. O sexto canal, pode passar. Sétimo canal, pode passar. E aí estão os alfinetes amarelos, onde são esses canais aí que eu pude estudar esses canais aí. Hoje, esse panto ele reduziu em 23% lá no Iraque. Né? O ano passado eu estive lá estudando novamente essa região aí, e está bastante triste, né, ver as pessoas não ter mais atividade agrícola nessa região, né, e com pouca condição de recurso hídrico. Pode passar. Aí um dos canais que o Saddam Hussein fez, pode ir? Pode passar, outro canal. Aí em 2009, de 2009 a 2007 a 2009, não nevou na Turquia, né? E o Rio Eufrates ficou a fio d'água. Pode passar. E pela primeira vez na história dele, desses 6 mil anos da agricultura da humanidade, foi a primeira vez que ele secou em 2009. Pode passar. Pode passar. E aí, o New York Times trouxe essa imagem, né, e dessa criança também aí no Rio Eufrates totalmente seco. Agora ele voltou novamente, o volume de água dele. Eu penso que em 2030, com essa mudança climática que nós estamos vivendo, esse rio vai secar de vez e não vai ter mais volta. Vamos ter problemas sérios aí, né, do desenvolvimento aí dessa região aí no sul do Iraque. Pode passar. Aí foi a imagem que eu vi o ano passado, há 2 anos atrás, aí 2003, 2002, lá no Iraque. Pode passar. Aí o Rio Eufrates, aí também o Eufrates, lá no norte, pode passar. E aí é o Rio Tigre, que é o principal rio hoje de água potável da agricultura, tanto do Kurdistão como também do Iraque. Né? E eles ainda aproveitam bastante a água desse rio, né? Ainda tem um volume de água interessante, onde eu fui ajudar então a restaurar essas nascentes dele lá no Kurdistão. Pode passar. Olha como é que secou bastante o leito do Tigre também, no território iraquiano. Pode passar. No verão. E aí tá os 2 rios, né, o Eufrates e o Tigre, onde eles vão encontrar no sul do Iraque, próximo à cidade de Basra. Pode passar. Ok? Pode passar. Aí está a nascente do Rio Jordão. É uma briga, né, de 5 países. Pode passar. Também um rio de degelo. Pode passar. Ele corre em cima de uma falha geológica, nós chamamos de Sírio Africana. Eu comecei a estudar essa falha geológica em 1997, na Armênia, na divisa com a Turquia. E eu atravessei o Líbano, a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel, a Arábia Saudita, o Egito. E por causa da guerra civil eu pulei a Eritreia e cheguei na Etiópia em 2010. Eu estudei ela de 97 a 2010, eu ia muito nas minhas férias, né, estudar esse rio, essa trinca. É muito interessante que quando ela abre, a lava vulcânica vem, ela tem sílica, ela é muito pesada. E quando ela seca, ela vira areia. Então a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, tudo é areia, muito deserto. Do Monte Hermon, no sul do Líbano, até o Mar Morto, a lava vulcânica, quando vem rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre,
e formou o solo mais fértil do mundo árabe. É muito interessante que quando, lá no Torá, fala que quando Deus chama Moisés, Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Mas por que emana leite e mel? Por causa da fertilidade do solo que tem nessa região. A riqueza mineralógica, que é o Estado de Israel, né, dos plantios que tem aí ao longo do rio aí, né, do rio Jordão. Pode passar. Aí estão as nascentes do Rio Jordão, são 5 nascentes lá no Monte Hermon, pode passar. Então a gente vê também que é um rio de degelo, essa cor branquiçada, essa cor transparente de degelo, pode passar. Pode passar. E aí está o Rio Jordão, né? O Líbano, a Síria, Israel, a Jordânia e a Palestina brigam por causa desse córrego aí, né? E no Brasil, nós com tantos rios, né? 25% dos rios do mundo, né? Precisamos melhorar e tomar conta mais das nossas águas, né? 5.500 municípios, 257 municípios têm estação de tratamento de esgoto, né? Então, nós lançamos nosso esgoto sanitário dentro dos nossos rios no Brasil. Pode passar. Aí, novamente, o Jordão, pode ir? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, o Lago Tiberíades, pode passar. Em dezembro de 2022, pode passar mais um, pode passar. Israel fez 2 plantas de sinalização do Mediterrâneo. Elas tiram a água, tiram o sal da água do mar Mediterrâneo, colocam na tubulação 54 quilômetros. O rio, o mar, o oceano Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está 210 metros. O mar da Galileia, que é o Lago Tiberíades, está 210 metros abaixo do Mediterrâneo. 54 quilômetros de distância. Então, eles fizeram uma adutora de 54 quilômetros, levam aí para o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, fizeram uma camada de mais ou menos de 1 palmo, 25 centímetros de água sobre o Lago Tiberíades, e eles estão vendendo a água para a Jordânia, 50 milhões, 55 milhões de metros cúbicos de água por ano para a Jordânia, para ter vida na Jordânia. Israel hoje vende a água para a Jordânia, então você vê que a Jordânia não tem água, tem um problema sério de recurso hídrico. O ano passado eu estive lá estudando 2 afluentes do Jordão, o Rio Jaboque e o Rio Jamuk. O Jamuk está próximo das colinas de Golã, desse outro lado dessa montanha são as colinas de Golã, né? Onde esse rio Jamuk também ajuda na agricultura da Jordânia, e o rio Jaboque também ajuda a sustentar a capital Amman, de abastecimento à água, e também abastece a agricultura também da irrigação na Jordânia. Pode passar. E o Rio Jordão, né, virou esse córrego aí na região de Betânia, na divisa de Israel com a Jordânia, né, praticamente para chegar no Mar Morto, que o Mar Morto, ele nesses 75 anos, ele encolheu 25 quilômetros, né, de lâmina d'água. Pode passar. De extensão, né? Aí o Jordão, pode ir? Pode passar. E aí está uma das plantas de sinalização lá em Israel. Hoje ele tem 7 plantas de sinalização, enquanto o Emirados Árabes paga 2, 3 dólares o metro cúbico de água. Israel hoje já está fazendo por 65 centos de dólar o metro cúbico de água tratada de sinalizada. Pode passar. E aí aqui está a bacia hidrográfica do Nilo. É um rio que eu estudei desde 97, eu venho estudando esse rio, né? Agora, em outubro, eu ia dar uma aula lá no Cairo, não fui por causa da guerra, né? Teve que cancelar a viagem, né? 11 países é a bacia hidrográfica do Nilo. Pode passar. E aí está o mapa da Etiópia, essa bolinha azul aí, em cima no norte aí da Etiópia, é o Lago Tana, onde nasce o Nilo Azul. Pode passar. Pode passar. Esse lago tem 160 quilômetros de extensão. Pode passar. Aí está o Lago Tana, na Etiópia, nas montanhas da Etiópia. Pode passar. Aí nasce, então, aí é o desaguar do Lago Tana, é o Nilo Azul. Pode passar.
E ele vai escavando essa rocha vulcânica, sabe, esse basalto, e olha o que ele fez ao longo de milhares de anos. Pode passar. Ele fez esse cânion, ele tem 600 metros de profundidade, 4 quilômetros de largura, e ele tem 700 quilômetros de extensão. Toda essa terra que saiu da Etiópia, ela foi depositada ao longo do Sudão e do Egito até o mar Mediterrâneo, no delta do Nilo. Pode passar. Né? Aí o encontro do Nilo Branco com o Nilo Azul em Khartoum, a capital do Sudão. Pode passar. Aí o encontro das águas, pode ir. Aí a capital do Khartoum, né? Pode ir. Aí são as agriculturas no Sudão, nas margens do Nilo. Você vê que só nas margens do Nilo é que tem vida, 2, 3 quilômetros, por causa dessa fertilidade que foi depositada nas grandes enchentes ao longo do Nilo. E depois esse brancão aí, tudo é deserto, tanto da margem direita como da margem esquerda. Pode passar. Aí só tem a vida na margem, nas planícies da inundação, pode ir. Não, novamente, aí mostrando a inundação no Egito, pode ir. Aí está a cidade de Luxor, do lado esquerdo do rio aí, tá? E só tem agricultura nas margens do Nilo e depois tudo é deserto. Pode passar. Pode passar. Aí a cidade do Cairo, pode ir. Aí o delta do Nilo, entre o Cairo, Alexandria e Port Said, onde está o canal de Suez. Nesse delta mora 25 milhões de pessoas. Cada família tem de 2 a 3 hectares de terra e eles plantam o ano todo. Pode passar. E é muito interessante que esse solo aí é o solo que veio lá da Etiópia. O mesmo solo que eu encontrei na Etiópia, lá nas montanhas da Etiópia, eu encontrei aí no Egito, perto de Alexandria, quase na foz dele, lá no delta, no mar Mediterrâneo. Então a gente vê assim, o solo andou 3.600 quilômetros para esse solo chegar aí e fertilizar essa região, que é bastante cultivada o ano todo por a mão de obra familiar, pai, mãe e filhos, que cuidam da terra e cultivam a terra o ano todo plantando nessa região. Pode passar. Aí está a barragem Renascença, né, que foi o ano passado ela foi inaugurada na Etiópia, né? Isso então vai diminuir muito o fluxo do Nilo, principalmente lá. É a maior barragem hoje no Nilo, né? E ela é do tamanho mais ou menos do Itaipu, né? A dimensão dela, e ela vai diminuir bastante o fluxo de água lá do Nilo com essa mudança climática lá no Egito, na África também, toda a África. Aí são as barragens que tem ao longo do Nilo, nós temos 16 barragens dos afluentes do rio Nilo, pode passar. Aí como que é a situação? Essa cor vermelha que vai faltando água para chegar lá no Egito, no Sudão e no Egito, pode passar. O jornal francês trouxe essa charge aí, né, que a Etiópia está segurando a água e que o Sudão e o Egito vão ficando sem água. Né? Pode passar. E aí, 90% da água do Nilo, ela vem, que chega no Egito, ela vem toda da Etiópia, né? Cerca de 60% do Nilo que chega no Egito vem do Nilo Azul. Né? E vão viver um problema sério com a mudança climática. Eu penso que esse rio vai ficar a fio d'água, não vai demorar muitos anos, né? Não sei, em torno aí de 30 anos, talvez, mais 20 anos, mais 30 anos, o rio Nilo vai ficar a fio d'água lá no Egito. Pode passar. E aí mora 60 milhões de pessoas ao longo do Nilo, em todo o Egito, né, de Assuã, no sul, na divisa o Sudão, até a foz, lá entre Alexandria e Port Said, né, no delta, lá no Mediterrâneo. Pode passar. Aqui então, a Europa tem 50 grandes rios, só 5 é despoluído. O rio Sena, que tem 120 anos que eles estão despoluindo o Sena, pode passar. Aí o Sena, pode ir. Essa cor esverdeada é o nitrato que está na água, vem das estações de tratamento de esgoto. Mesmo tratando o esgoto, 25% do nitrato, eles vêm das estações de tratamento de esgoto, no Sena, pode passar. E aí está o rio Loire, né? É um rio que produzia muito salmão,
né? Há 2.000 anos atrás, os, os romanos fizeram esses diques para tornar o rio navegável, né? Bem navegável. O salmão sai daí do Loire, vai lá na Groenlândia, vai lá no Canadá, nos Estados Unidos, corta a costa americana toda, volta para o norte da África. E quando ele chega na foz do Loire, tem tanto fertilizante, porque esses solos da Europa geralmente são muito ácidos, eles usam muito adubo, muito fertilizante. O peixe não identifica o rio que ele nasceu. Ele gasta 4 anos para fazer essa viagem no Atlântico Norte, e ele não identifica, ele volta para o mar, fica velho, não acasala e morre. Né? Então, a população de salmão nesses rios da Europa estão diminuindo bastante. Pode passar. Esse é o rio Tay, na Escócia. Para mim, um dos grandes exemplos na Europa de qualidade de água. Né? Aí eu encontrei a truta arco-íris. Né? Eu só conhecia de foto, de filmagem. Eu vi pessoalmente essa truta. E eu pude viajar da nascente dele até o mar, né? No rio Tay, na Escócia. Um dos grandes rios limpos da Europa. Pode passar. Esse é um outro rio, é o rio Usk, no País de Gales, é um outro rio limpo também na Europa, né, dos 5 rios que são limpos na Europa. Pode passar. E esse é o Tâmisa, pode passar, na Inglaterra. Por causa da turbidez, essa cor escura, o salmão não consegue reproduzir nele. Tem 150 anos que eles estão despoluindo essa água e ele não consegue reproduzir por causa da turbidez da água. Ele sufoca a turbidez, a argila acaba matando o embrião ou asfixia quando fecunda a fecundação do ovo, quando o salmão joga na água. Pode passar. Esse é o rio Teno, é um rio da Finlândia e tem um fiord dele na Noruega. É um grande exemplo de qualidade de água hoje. É o rio que mais produz salmão de todo o Oceano Atlântico. É o rio Teno, na Finlândia e na Noruega. Pode passar. Essa foto eu tirei 2 horas da manhã, era madrugada, mas lá, como tem o sol da meia-noite, não tem noite, né? Era verão, eu tirei essas fotos, essas imagens aí. Pode passar. Esse é o rio Elba, na Tchecoslováquia, na Alemanha. Pode passar. Pode ir mais uma, pode passar. O professor, um amigo meu, que há 2 anos atrás ele faleceu, o professor Quad, da Universidade de Clausthal, me convidou para poder ir lá estudar o rio Elba, que é muito interessante, que eles fizeram esses diques aí, o rio ficar concentrado a velocidade dele no meio dele e ir desassoreando. Em 100 anos, ele escavou 2,40 metros de profundidade. Pode passar? Mais uma. E a floresta que estava, como o lençol freático ele abaixou, a floresta que estava 1 quilômetro de cada margem, ela começou a morrer. E eles me levaram lá, que o professor é muito brincalhão, ele veio algumas vezes no Brasil, na Universidade Federal de Ouro Preto, e ele é muito brincalhão, ele falou: Globo, ensina nós a assorear rio, que lá no Brasil vocês são campeões desse negócio. Como é que vocês fazem lá no Brasil para você jogar terra dentro do rio, né? Então, nossas erosões brasileiras, né, que vai água para dentro, vai terra para dentro dos nossos rios, né? Então, a gente pensou em tirar alguns diques, né? Tirar os da curva do rio, e eles fizeram isso. Tem 10 anos que eles fizeram isso. Muito interessante que os diques foram tirados e o rio assoreou novamente, né? Tem 15 anos, 16 anos, o rio assoreou novamente e o lençol freático subiu e a floresta está viva, tanto da margem esquerda como da margem direita, nessa planície que nós chamamos de Baixa Saxônica, no norte da Alemanha. Muito legal. Pode passar. Aí está Quebec, é o rio São Laurent, né, o rio São Lourenço, né, no Canadá, que vem lá dos grandes lagos e passa por Quebec, pode passar. E aí estão os grandes exemplos americanos, as nascentes do rio Hudson, em Nova York, nas montanhas Apalache, paga $10.000 por ano para um produtor rural ele manter essa água limpa, essas represas, a 300 quilômetros de Nova York. Quem mora em Manhattan faz questão de pagar $7 o metro cúbico de água, porque vem de água de qualidade. Pode passar. Antes a água era tirada a 30 quilômetros de Nova York, tinha muito herbicida e custava muito caro tratar essa água para abastecer Manhattan. Pode passar.
né, em Manhattan, lá em Nova York, né, onde as pessoas hoje fazem questão de pagar $7 o metro cúbico de água para suas casas. Pode passar. New Jersey, né, tudo lá. Esse é o Rio Ohio. Em 1964, ele tinha tanto lixo, óleo e graxa que ele pegou fogo. Né? E um grande exemplo hoje americano, né, na Pensilvânia, no West Virginia, no Kentucky, no estado de Ohio, né, era um grande afluente do Mississippi. Né, essas barcaças aí carregando carvão mineral, subindo pelo Mississippi, só pelo Ohio, vai até Pittsburgh, lá na Pensilvânia. Né? Então, esse rio hoje ele tem uma grande. Foi trabalhado muito na qualidade da água dele. E é muito interessante que eles reflorestaram cada margem, 500 metros de cada margem desse rio aí. Pode passar. Aí o Rio Ohio, olha como é que é o reflorestamento que eles fizeram lá. Pode passar. Fiquei encantado com esse trabalho feito aí. E aí está o Tibete, os grandes rios do Tibete, que saem do Tibete, né? o Ganges, da Índia, o Brahmaputra, do Tibete. Do Tibete nasce o rio Chaua, que vai desaguar no Mianmar, o rio Mekong, que vai desaguar, vai ter o delta dele no Vietnã, o rio Yangtze, que vai atravessar a China toda e vai desaguar em Xangai, e o rio Amarelo, que passa por Pequim e vai desaguar no Mar da China. Pode passar. E quando o Ganges, aí são lá no Tibete, né, a gente vê assim, o rio Mekong, como é que um quilômetro a profundidade dele, como é que ele foi passando nesse meio das montanhas aí do Tibete e do Himalaia. Pode passar. Aí desce o Mekong, pode ir. E aí no Camboja, né, eu pude viajar Tibete, China, Laos, Camboja e Tailândia. Né, estudando, só não fui no delta dele no Vietnã, mas eu fui até a Tailândia estudando aí o rio Mekong, né, um grande rio aí da Ásia. Pode passar. E aí está o rio Ganges, né, que tem uma cultura milenar, né, as castas mais baixas, elas cremam os corpos dos entes queridos deles na margem do rio e acaba as cinzas, resto de corpo caindo dentro do rio, né? E esgoto sanitário, industrial, é um dos rios mais poluídos do mundo e as pessoas, 5 horas da tarde, pulam dentro da água para se purificar, né? A crença deles, né? Eles têm lá no Rio Ganges. Pode passar. E aí está o Alasca, né? Onde eu fui estudar o Rio Yonko. Pode passar. E aí está o Rio Yonko, né? É o rio que mais produz salmão nas Américas, de todas as Américas. Ele nasce no Canadá e a sua foz está no Estreito de Bering, né? Na divisa do Alasca, lá com a Rússia, né? Com a região siberiana da Rússia. Então, aí está um dos maiores, os rios que mais produz salmão em todas as Américas. Pode passar. 33% da população mundial não tem acesso a banheiro, não tem sistema de esgoto, 700 milhões de pessoas não têm água potável em suas casas. Né? Pode passar. E aí está o Aquífero Guarani, descoberto em 1996, banha muitos estados do sul do Brasil, parte do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Pode passar. E aí tá essas cores azuladas, onde tem água, né? O Brasil, nós temos água na Amazônia, 75% da água do Brasil está na bacia amazônica, onde mora 30 milhões de pessoas, e onde mora 180 milhões de pessoas, nós temos 25% da água. E você vê que a costa brasileira, todo esse amarelão aí laranjado, do Ceará até o Rio Grande do Sul, nós não temos água subterrânea. Nós somos pobres em água subterrânea, nós temos nascentes, porque nós precisamos trabalhar nas nascentes, mas nós somos pobres em água subterrânea. Pode passar. E aí, essa cor azul, eu vou chamar atenção para a América do Sul. No norte do Brasil, aí no Amazonas, nós temos o aquífero Alter do Chão, e no sul do Brasil, o aquífero Guarani. Nós estamos descobrindo agora que existe um encontro desses dois aquíferos subterrâneos pela Bolívia. Né? Então, está tendo uma pesquisa, estou estudando isso, né? Tem uma turma aí estudando essa questão. Eu tive até lá em Corumbá, né, com a Bolívia, estudando, observando isso aí também, né? Se esse encontro desses dois aquíferos, se realmente é isso mesmo, né?
Então a gente vai ter vai ser um grande avanço aí para a América do Sul, a gente poder ter agricultura. Então tem um retângulo no Brasil que vai de Corumbá a São Paulo e Buenos Aires e Assunção até a Cordilheira dos Andes, né? Que esse retângulo é o mais produtivo da América do Sul. Ele tem o basalto, tem água subterrânea, tem água de superfície, tem chuva e tem clima. Então, onde nós plantamos soja, plantamos milho, arroz, feijão, plantamos cana, plantamos floresta e temos pasto pagado. Então, em toda a América do Sul, esse retângulo é o mais produtivo da América, de toda a América do Sul. Pode passar. E aqui a bacia hidrográfica do Rio Doce, que é um rio que eu estudo desde tem 43 anos que eu estudo essa bacia hidrográfica. Só vou dar uma pincelada aqui. É uma bacia hidrográfica que fica em Minas Gerais, tem 86% dela, Espírito Santo tem 14%, 228 municípios, é um rio de 897 quilômetros, pode passar. E que nós temos um problema sério de assoreamento, né? É uma bacia de 83.500 quilômetros quadrados, e 80% dessa bacia hidrográfica é pastagem degradada. Foi trocada a Mata Atlântica por pastagens. 60% dessa floresta ela foi queimada para dar lugar às pastagens. Então, esse assoreamento ele é bastante notório no nosso rio. Na década de 60, ele tinha 3 metros de profundidade média, e agora ele tem 90 centímetros de profundidade média. Pode passar. Aí a região, quase 50 quilômetros da foz dele, já no Espírito Santo, bastante assoreada, acabou o canal principal, né, de tanto assoreamento desse rio. Pode passar. Essa cor rosada da bacia hidrográfica que não tem mais a floresta, são pastagens degradadas, por isso que o assoreamento é tão forte na bacia hidrográfica. Pode passar. Então, um relevo bastante acidentado, aí ao oeste aí a Serra do Espinhaço, ao sul a Serra da Mantiqueira, né? E esse relevo bastante acidentado dessa bacia hidrográfica. Pode passar. Pode passar. Aí os solos, né, essa cor amarelada que nós chamamos de latossolo, é um solo poroso, ele armazena água de nascentes, mas mas é bastante ácido. Esse solo rosado, ele é pouco poroso, é muito duro, nós chamamos de argissolos, né? Eles são muito duros, são muito fechados, pouco porosos, ele armazena pouca água, mas ele tem uma fertilidade maior. Pode passar. E aí a foz do rio, onde tem essa cor esverdeada, né, a matéria orgânica, e esse cinza aí quer falar para nós que a bacia hidrográfica não tem água subterrânea. Ela é paupérrima em água subterrânea, como eu disse que o leste do Brasil é pobre em água subterrânea, nós temos água de nascente, nós não temos água subterrânea. Pode passar? Então, aqui a cobertura vegetal, esse amarelão, esse vermelho, que não tem floresta mais, pode passar. Estou acabando aí, estou terminando de concluir já. Obrigado. Pode passar, por favor? Aí a falta de água na bacia hidrográfica, que a gente não tem água subterrânea, tem água de nascente, pode passar. Aí, atualmente, na foz dele, do lado do Espírito Santo, os rios, os afluentes dele estão ficando intermitentes, pode passar, pela falta de cobertura vegetal e a água. E para 2030, essa cor preta é que os rios vão ficar intermitentes, os afluentes do Rio Doce do lado do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Pode passar. E aí, como é que a gente foi recuperando algumas florestas, matas ciliares, né? Pode passar. Foi um plantio de floresta, pode ir. Aqui com 7 anos tivemos um bosque, pode ir, pode passar. É fácil, né? A floresta do topo de morro ela é essencial, ela tem que ser preservada, uma terça parte da floresta para a água infiltrar no solo, provavelmente aqui no Brasil, pode ir. E aí as nascentes, como é que a gente está? A gente cerca a nascente, 50 metros em volta da nascente, pode ir? Pode passar? Pode passar. Com 2 anos, nós voltou a água novamente da nascente. Nesses 10 anos, nós restauramos 2.600 nascentes aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce. Pode passar?
E aí as caixas secas ao longo das estradas, né, que é para segurar a água, pode passar. As pequenas barragens são bem-vindas para segurar a água, pode passar. Aí as caixas secas nos topos dos morros, para que água, tem infiltração de água no solo, pode ir. Aqui a Fazenda Bucão, do Instituto Terra, em 1998. Olha como que era uma pastagem degradada, pode passar. E agora, nesses 25 anos, como ficou a floresta que nós plantamos lá em 25 anos, como é que ficou a Fazenda Bucão. São 700 hectares de floresta nativa da Mata Atlântica plantada nessa região. Pode passar? Pode passar? Então, nesses 25 anos, toda a cadeia alimentar ela voltou a acontecer novamente dentro da floresta, né? Apareceu o jaguatirica e o lobo-guará, né? Mostrando que a cadeia tem alimento para essa turma da cadeia maior, né? Pode passar. Aí o Sebastião Salgado, né, um grande fotógrafo que foi o idealizador dessa propriedade, desse instituto, né, que nós estamos juntos lá com eles lá, restaurando essa floresta. Pode passar. E aí foi a minha família rotariana lá em Idaho, aí o rio, né, o Idaho, o rio Snake, né, lá em Idaho Falls, né, e que no mês de março, na primavera, nós íamos levar milho para jogar para os gansos selvagens que começavam a chegar lá para habitar nessa região aí. Pode passar. E aí, pelo Rotary também, eu pude estudar as sequoias, né, na Califórnia, né, quando eu estava lá. Olha que, né, era meu sonho de infância, né? Pode passar. Aí a General Sheraton, ela tem 7 metros de largura, tem 84 metros de altura e ela tem 2.500 anos, essa árvore. Né? Então você vê que riqueza, né? Que coisa maravilhosa, né? São as sequoias. Pode passar. Muito obrigado. Foi um prazer falar para vocês. Aí é o Rio Doce chegando no mar. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor Henrique. Agradecemos em nome do E-Clube e do Clube São Paulo Diversidade. Neste momento, eu convido a companheira presidente para que assuma a reunião. Por gentileza, presidente Manuela, desse momento em diante, a condução da reunião está por sua responsabilidade. Boa noite, pessoal. Vamos abrir agora a sessão de perguntas. A gente vai fazer, liberar 3 perguntas, indagações, quem quiser falar, tá bom? Vamos ver aqui as mais importantes. Lu, você pode me dar um auxílio? Eu estava compartilhando a tela, eu não estava conseguindo ver o chat, não vi se tinha mais alguma pergunta antes já. Claro. Nós temos, então, de todo modo, de primeiro agradecer pela profundidade das informações, pela riqueza de imagens. Nós viajamos com você, foi assim, tem sido incrível, né? Então, assim, uma das perguntas que temos aqui, né, que estamos todos perplexos ouvindo sua palestra, mas, assim, a pergunta é o que está, de fato, tornando irreversível o fim de alguns rios citados aqui? E o que se pode fazer para salvar os nossos rios, né? Você mostrou aí um exemplo do Instituto Terra, né? Já são 25 anos, mas ali tem algumas fotos até de 6 meses que a gente já percebe uma transformação. E eu ainda acrescento, né? Custa muito caro salvar um rio. O que que é mais caro? Custa muito caro salvar o rio, né? Mas eu penso que é, nós que moramos na região muito relevo, muito acidentado, se nós pegarmos uma terça parte dos topos do morro e preservarmos eles com as florestas nativas, não importa na encosta se a gente vai plantar café, cana, eucalipto, pastagem, capineira, né? Mas o topo do morro não vamos segurar ele, porque é aqui que está o segredo para manter a nascente, né? Manter a nascente viva. Né? Então a gente precisa
ter esse equilíbrio da nossa agricultura com as nossas nascentes, né? E com a restauração das nascentes, né? A gente pode, a agricultura, né? Nós precisamos dela, né? O nosso meio da nossa alimentação, e precisamos do nosso desenvolvimento. Mas tem que buscar um equilíbrio nesse desenvolvimento, né? Para que os rios eles sejam vivos. Se a gente tirar toda a superfície e compacta o solo, a água não vai mais infiltrar no solo. A água vai bater, vai escorrer e vai levar ainda sedimento, mais terra para dentro dos rios, assoreando os rios, né? Então a gente ouve muito a expressão das pessoas falar assim: ah, quando eu era criança, na minha infância, eu nadava nesse rio, ele era profundo. Hoje eu vou lá, a água está na canela, né? Então, eu vejo muito o pessoal do campo, né, muitas pessoas falar isso para mim, né? E houve essa mudança drástica nossa também, né, do êxodo rural, né, nós mudarmos para a cidade, saímos do campo e para a cidade, na década de 60, 70, saímos do campo e viemos morar na cidade. Acumulamos dentro da cidade, né? Então, nós temos que aprender que os nossos esgotos eles têm que ser tratados, né? O rio precisa ter vida. Quando nós lançamos esgoto sanitário dentro do rio, ele só vai autodepurar 50 quilômetros depois, né? Então, se tem uma outra cidade no meio do caminho, é mais 50 quilômetros para frente, né? Então, realmente, assim, nós do Brasil, os nossos rios são muito ácidos, as águas são ácidas, né? Nós somos pobres em nutrientes da costa brasileira toda. Só o Rio Amazonas que tem muito nutriente que joga dentro do mar. Então tem uma vida tem de peixes muito grandes, né? A nossa costa brasileira do sul, da Patagônia até o sul do Espírito Santo, onde está a foz do Rio Doce, tem vida por causa da corrente da Falcon, que vem da Antártica, que traz muito nutriente, né? Traz muita vida. Mas os rios é que leva vida para o oceano. Se até 500 quilômetros da costa, o mar tem vida por causa dos rios, que leva cálcio, fósforo, potássio, magnésio para dentro dos oceanos. Se não tem alimento, o rio é pobre, o oceano também é pobre em pesca. Então, no Nordeste do Brasil, os nossos oceanos são pobres em pesca, porque os nossos rios são pobres em nutrientes para a vida. Então, a gente precisa trabalhar com nossos rios para gerar vida e trazer qualidade de água para todos nós. É, Obrigada. obrigada. Temos mais Chama todo. perguntas? Tem. Desculpe, Manuela, pode falar. O Gustavo levantou a mão, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Perfeitamente. Professor, muito boa a sua palestra, realmente esclarecedora. Professor, eu estava estudando aqui sobre nucleação de nuvens, formação de nuvens. E nesses papers, um deles falava sobre compostos orgânicos voláteis, que a vegetação, principalmente áreas de preservação, elas emitem na atmosfera compostos orgânicos voláteis, que podem melhorar a nucleação, contribuir para a nucleação de nuvens. Essa informação nós podemos considerar como certa, correta? Compostos orgânicos voláteis, que a vegetação ela emite na atmosfera esses compostos que eles compõem a nucleação de nuvens, ou seja, a vegetação superficial ela pode influenciar de alguma forma os índices pluviométricos. Podemos considerar isso como correto? Eu considero assim, a influência é muito pequena, porque a grande influência são os oceanos, né? Agora, é lógico que elas vão manter essa nuvem, né? Porque quando você tem assim, uma partícula pequena, a gotícula de água vão se acumulando ali e vão formando, então, a nuvem, né? Então, mas da onde que veio essa gotícula de água? Ela veio toda do oceano, o oceano que foi lá, né? Então, essa evaporação da floresta, né, da matéria orgânica da floresta, dessa volatilização orgânica, ela ajuda também a montar essas estruturas, né? Mas são muito pequenas em relação ao oceano, que é muito maior, forma muito mais, e a corrente é mais forte, né? Então é muito interessante, assim, quando a gente tem a floresta, a nuvem fica mais baixa. Quando a gente tira toda a floresta, a gente muda o ambiente por vegetação mais rasteira, mais baixa, pastagens e tal,
Então, as florestas ficam nas grandes massas de ar que circulam na atmosfera. Perfeito. Muito obrigado, professor. Passo a palavra. Eduardo, Henrique, Antes, oi, tá Eduardo. me ouvindo? Estou te ouvindo, muito bem. Obrigado. Prazer em vê-lo e ouvi-lo novamente, meu amigo. Eu queria te ouvir um pouco sobre o retângulo que você nos apresenta mais uma vez com as suas novidades, e a relação. Eu botei até a pergunta no chat aí, porque eu não sabia se dava tempo para a gente falar, mas eu queria ouvir um pouco sobre a relação desse retângulo com essa área que a gente chama de muito fértil, né, que você acabou de apresentar, com a superfície dessa área, porque nós estamos falando exatamente de uma região aí onde está atravessando a diagonal do Cerrado, né, que nós temos na superfície uma tendência à savanização e no subsolo uma tendência à acumulação de água. Fala um pouquinho disso para a gente, e se você tiver tempo, evidentemente, um pouquinho também, o Gustavo puxou aí a sardinha para a revitalização e para a restauração, eu queria puxar um pouco a sardinha para o saneamento, e mostrar porque a gente ainda acha que estamos fazendo todos os tratamentos e que todos os tratamentos que fazemos são eficientes. E você mostrou aí para a gente que a gente precisa avançar muito nisso ainda, né? Então, começar a fazer logo acho que é importante, mas o que mais precisamos fazer? Prazer mais uma vez te ouvir, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Esse retângulo é muito interessante, Eduardo, porque ele vai assim, Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires, Assunção. Nesse retângulo nós temos o Arquivo Guarani. Então o arquivo está aí. Né? Então essa água subterrânea ela é essencial. Né? É lógico que o clima em cima, nós temos essa região do Cerrado brasileiro, também do Triângulo Mineiro, né? Um pouco do Goiás, né? Então a gente tem o Mato Grosso, né? O sul do Mato Grosso do Sul, né? Mas é uma região bastante produtiva. Né? Então o basalto que nós temos nessa região também ele ajuda bastante para dar porosidade dele ao desenvolvimento da nossa agricultura. Né? É lógico que na região cerrada a gente tem os alumínios trocáveis, mas quando a gente usa fósforo, usa calcário, a gente viu que a gente pode neutralizar esse alumínio e poder desenvolver uma agricultura maior. Né? Então, com isso também, nós podemos manter mais as nossas matas ciliares nessa região, que aí está o Rio Grande, está o Rio Paraná, o Rio Paraguai, né? Toda essa bacia da Bacia Platina, né? Esses rios que correm para esse corredor sul aí, e aonde também as frentes frias ela entram pela Bacia Platina e chega nessa região. Né? Então as chuvas também aí nessa região ela tem uma ocorrência maior. Né? A região de savana são questões por causa dos solos, né? Muito por causa dos solos formou a produção, a formação de cerrado brasileiro. Mas grande parte dela, pelo Paraná, pelo Oeste, São Paulo, uma parte do Triângulo Mineiro e pelo Mato Grosso do Sul, predominou aí também a Mata Atlântica, né, que muitas plantas da Mata Atlântica se desenvolveram aí. Então a gente tem o basalto, nós temos o Arquivo Guarani, né, e nós temos água de superfície. Né? É essa água da superfície que nós temos que guardar ela nessa região para a gente possa ter uma agricultura mais sustentável e agricultura pujança, né? Uma agricultura que cada vez mais está crescente nesse retângulo aqui da América do Sul. Ô, Henrique, deixa eu só acrescentar uma coisa. A paleoliminologia mostra que a floresta amazônica e Mata Atlântica se conectaram aí no passado, Sim. tanto nesse corredor que você acabou de apontar, quanto no Nordeste e Norte, né? Essa relação do aquífero aí muito interessante com essa formação florestal, né? Me parece que no passado realmente as coisas se conectaram aí de todas as formas, de baixo e em cima da terra. Tomara que a Bolívia, que esse encontro da Bolívia, nós confirmamos isso aí, né? A turma vai confirmar isso aí, né? Vai ser um negócio novo, né? Fantástico, né? Fantástico. Os dois aqui, o Alter do Chão, que é de 2010, nós descobrimos agora em 2010, o Arquivo Guarani, que é de 1996, é muito recente. Tudo muito recente. Tudo muito recente, né? E agora a gente descobrindo esse da Bolívia, que interligando os dois, é um negócio fantástico. Por aí também a floresta cresceu, desenvolveu, né? Muito bonito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Bom te ver. Temos a pergunta do Dr. Sanches sobre. Cadê? Assim.
Qual o impacto dos chamados rios voadores na região sudeste do Brasil? Ou não é uma teoria adequada? Não, o impacto do rios voadores, primeiro são esses, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, né, que eles saem do Atlântico, né, batem na Cordilheira dos Andes e eles descem da diagonal do Brasil, né? Então, chegando aqui na região sudeste do Brasil. São importantíssimos, né, os rios voadores, né, no Brasil, e também as chuvas na Amazônia, né, os rios voadores para chegar água na Colômbia, na divisa do Brasil, da Amazônia com a Colômbia, do estado da Amazônia com a Colômbia, né, para chegar água no Acre, né? Então, nesses estados brasileiros, tão longe do Atlântico, mas que chegam lá. E são os rios voadores que fazem essa água chegar. Importantíssimo para o Brasil. Oi? Vamos lá. Temos agora a pergunta da Karine. O processo de desertificação da região Nordeste vai influenciar e muito no assoreamento dos rios da região. Tem algo que possa ser feito para desacelerar esse processo? É aquilo que eu falei, para desacelerar essa região, nós temos que ter os topos do morro restaurados, né? No cume do morro, das montanhas, e as matas ciliares. Né? As matas ciliares ajudam bastante a não assorear o rio, né? A terra não ir para dentro do rio. Né? Então, se nós começarmos a trabalhar com a restauração dos topos dos morros, principalmente começar com os topos do morro, depois vamos trabalhar com as matas ciliares, mas principalmente os topos de morro, a gente vai melhorar muito a infiltração de água no solo e diminuir que as enxurradas carregam a terra para dentro dos nossos leitos. Beleza. Por conta do tempo, quem já está para encerrar a nossa reunião, nós vamos só liberar o microfone para a Ivonete Cubazan. Peço que sejam não breves, tipo, não falem em 30 segundos, mas só para a gente ter um tempo certinho para a gente poder já dar, partir para o encerramento da reunião, tá bom? Ivonete, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos, obrigada, professor, parabéns. Bom, sou presidente do Comitê de Bacia do Urucuia, conselheira do Paracatu, já fui do São Francisco, e assim, a gente vê que o noroeste de Minas é responsável aí, né, esses dois rios, por mais de 40% das águas do São Francisco. E a gente vê casos muito sérios, como o assoreamento, como o senhor falou, o Urucuia é bastante assoreado, tem o Provaso aí que deu problemas terríveis. A gente vê aí a liberação de área de veredas, né, já para tirar aquelas palmeiras solteiras por aí, os barramentos, enfim. Para ser mais objetiva, o senhor vê alguma possibilidade de produção de água nessas regiões, tendo em vista o tamanho das áreas do agronegócio, né? E a falta de consciência mesmo, quando a gente vê o que aconteceu com o Rio Doce, nos assusta e nos deixa um tanto quanto desesperançosos, né? Do Paraupeba, do Rio Doce. Fala um pouco sobre isso, por favor. A questão toda é justamente que na sua região aí também, do noroeste de Minas Gerais, né, é a gente poder guardar os topos, as montanhas, né? Elas têm que ser guardadas, né? Não adianta a gente chegar, igual no Rio Doce, vamos lá e tiramos todas as... Queimamos tudo, né? Queimamos todas as regiões do Rio Doce. Né? Então, isso que provocou esse assoreamento tão agressivo no Rio Doce. E também a mesma coisa da sua região também, o Rio Paracatu, a agressão do desenvolvimento desordenado, né? sem ter as ações de proteção promover esse assoreamento do rio. Né? Então, realmente, você viu que quando teve aquela seca de 2008, 2009, né? Secou, né? Assim, as atividades aí ficaram bastante restritas, né? Na região de Paracatu, né? Então, é muito interessante. Eu tive aí em 2004, 2005, dando uma aula em Paracatu, e eu falei, olha, cuidado com a seca que está vindo por aí. Aí me chamaram de louco. Maluco, esse cara é maluco, louco. Aí quando veio a seca, ficou, cadê o homem? Cadê o professor, né? Eu já estava cá no Espírito Santo, né? Então, assim, realmente o segredo é o topo do morro, é as áreas de recarga.
Essas áreas nós temos que ser guardadas, principalmente para vocês aí, nessa região do Cerrado, essa região aí das veredas, né? Guardar os topos de morro. É essa região que vocês têm que guardar para a água poder infiltrar e os rios ficar vivos, não ficar intermitentes. Obrigado. Obrigada, professor. Sem querer abusar, a senhora acha que há necessidade de desassoreamento do rio Guaurucuia, por exemplo, ou essas atividades que o senhor sugere é o que vai dar essa recuperação? Desculpa, porque quando você aumenta as áreas de recarga, você melhora a área de recarga, você vai aumentar o volume de água do rio. O próprio rio vai desassorear, né? Ele mesmo vai criando canais, e esses canais eles vão aprofundando, como aconteceu naquele rio Elba que eu contei lá da Alemanha, né? Ele mesmo desassoreou ele, né? E ali, porque a região é mais encaixada, você não vai ter o problema daquela planície que teve lá na Alemanha, que o lençol freático abaixou tanto que a floresta começou a morrer, né? Então, como as veredas são mais encaixadas, você não vai ter tanto problema dos lençóis freáticos, né? Você vai manter ele, mais o topo de morro, as áreas de recarga preservadas. Vai melhorando a condição do recurso hídrico. Obrigado. E, por último, cadê? Quem levantou a mão aqui? Peço para que o Bazan faça a sua pergunta, por favor. Cuiabá, Mato Grosso. Nós temos uma amiga em comum, que é a Lotufo, e temos também com várias rótulos esse Dia Mundial da Limpeza como em comum também. Mas eu volto aqui, professor, em relação ao Parque Nacional do Chapada de Guimarães. Vamos supor que nas minhas costas é aquele paredão que você encontra, né, da elevação que é o Parque Nacional. Aqui em Cuiabá, praticamente, é a cabeceira do Aquife Guarani. Então, na sua parte baixa, nós temos uma dezena de nascentes, uma dezena. Fantástica. Só na capital, de Cuiabá, por exemplo, tem um programa aqui com o Ministério Público, né, que já cadastrou quase 400 nascentes dentro da cidade. E é um programa que já replica assim, em várias cidades aqui do estado. Eu não sei se ele está a nível de Cuiabá. Mas em relação a esse paredão, nós temos um rio que, nesse caso, como ativista ambiental, nós trabalhamos com ele, que é o rio Cochipó. Ele nasce no Parque Nacional de Chapada. Tem 70 quilômetros. E, um trabalho com o Ministério da Saúde, nós identificamos aquele programa Vigiágua, que analisa a qualidade da água contra a presença de agrotóxicos e outros elementos, mas analisa também a presença de agrotóxicos. Então, esse rio, nascente do Guarani, do Aquife Guarani, 70 quilômetros, tem a presença de agrotóxico. Praticamente quase 17 mil amostras positivadas nos últimos 9 anos. 17 mil amostras positivadas. Eu coloquei aí no chat um trabalho que nós fizemos de todos os municípios do país. São 16 milhões de amostras, 4 milhões de amostras positivadas com agrotóxico. Mas o nosso córrego, o nosso rio Cochipó, essa presença de 70 quilômetros, nós não temos lavoura de soja, não temos lavoura de nada. Em cima do aquífero, nós temos a presença de Campo Verde, Primavera do Leste, grandes produtores do agronegócio. Será que há uma correlação da produção e infiltração no aquífero do Guarani desse agrotóxico, professor? Essa é a minha dúvida. Aí a gente tem que entender melhor dinâmica. Essa infiltração de água no solo, né? Dessa região da Chapada, do paredão que você falou, né? Daquela parede grande que tem aí nessa região, né, de vocês, né? Para ver qual a agricultura que tem aqui em cima, aqui, se ela tá contribuindo para a infiltração desse material, desse residuário dentro do aquífero, né? Isso aí tinha que estudar melhor isso aí, né? Para poder entender essa situação, né? Tudo tem comunicação, né? Então, tem que primeiro poder entender essa filtração da água no solo, né? Para poder chegar aí nas nascentes desse rio de vocês aí. Penso que tem que ser assim uma atividade, desenvolver uma pesquisa nessa área aí. Tá? Obrigado. O senhor, em parceria com a nossa universidade, topa fazer isso? Ou nos ajudar nisso, nesse estudo?
Ah, eu posso dar uns palpites, não tem problema, não. Portanto, queremos agradecer a todos, gratidão a todos vocês. Muita gratidão, gratidão ao nosso palestrante. E não posso deixar de agradecer a nossa governadora, Luzia. Governadora Luzia, obrigado por sua presença, ao seu entusiasmo, eh, sua prontidão em estar sempre conosco, nos enaltece muito. Obrigado, companheira Manuela, por gentileza. Puxando um pouco o presidente Ceresoli, o maravilhoso das reuniões virtuais é que a gente consegue juntar gente do Brasil inteiro num lugar só. Esse que Perfeito, muito bem é o mais colocado. legal que a gente consegue fazer com as reuniões. A gente consegue trazer pessoas que trazem um assunto muito pertinente, muito legal. Se deixasse, a gente acho que ia ficar aqui até meia-noite, 1 hora da manhã, só fazendo pergunta e conversando com ele. Companheira presidente, e queremos aproveitar a oportunidade, se tu nos permite, de já serem convidados para a nossa próxima palestra, né? Ah, a gente gosta que quem já tá todo mundo já ficando muito alinhado, a gente já pode combinar já várias juntas mesmo, porque é sempre muito gostoso. E agradeço a presença de todos. Dou como encerrada essa reunião conjunta com o Ecleve do 4. Eu sempre troco o número, gente, eu tenho um problema com números. Com do Ecleve do Distrito 4751. Muito obrigada pela presença de todos.